E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos fazer aí alguns comentários antes de eu trazer o que a imprensa esportiva tá falando do Mengão. Vamos falar desse jogo do Flamengo contra o Botafogo. Vou trazer aqui meu pós-jogo, meus comentários. Galera, que jogo! Não, eu tô vendo algumas pessoas dizendo que foi o melhor jogo do ano do Flamengo. Não sei, tá? Porque teve aquele jogo do Flamengo contra o Fluminense pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo jogou muito, amassou o Fluminense. Teve aquele jogo contra o Grêmio, que o Flamengo também foi muito bem, destruiu. Mas com certeza esse jogo tá aí no top 3 de melhores jogos do Flamengo. Nesse ano de 2023, talvez o melhor. Cara, finalmente os jogadores do Flamengo tomaram vergonha na cara. Finalmente, né? E decidiram jogar sério no clássico contra o Botafogo e jogaram de verdade, jogaram honrando a camisa do Flamengo, jogaram com raça, num clássico, né? Esperaram um clássico, justamente o líder pra fazer isso. E cara, que jogo, que jogo. Elogios totais ao Flamengo e ao Botafogo. Os dois times jogaram muito bem. O Flamengo subia pro ataque, o Botafogo contra-atacava. O Flamengo contra-atacava o ataque do Botafogo e o Botafogo devolvia na mesma moeda. Cara, que jogo, que jogo. Bruno Henrique. Vou fazer aqui alguns comentários sobre os jogadores do Flamengo. Cara, Bruno Henrique, que jogador. Que jogador. Galera, a gente fala tanto, né, de Bruno Henrique e Gabigol, da dupla perfeita, a dupla que faz aí a fusão e tudo mais, mas olha só que curioso, não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião, Bruno Henrique e Gabigol se completam, mas na melhor partida que o Bruno Henrique fez no ano, na minha opinião, quem estava de titular fazendo dupla com ele no ataque era o Pedro. Olha que loucura, Pedro esse que jogou muito bem, na minha opinião. Não foi o melhor em campo, não foi... De longe, claro que não. De longe o Bruno Henrique foi o melhor em campo. Mas, cara, o Pedro não fez uma grande partida. Mas eu acho que o Pedro jogou bem. Foi importante, tá? Foi importante na minha opinião. Início de jogo já começou como? Ataque pro Flamengo, numa jogada ali entre Gerson e Bruno Henrique pela ponta esquerda. A bola cai na entrada da área pro Pedro. O Pedro, cara, excelente, excelente. A bola caiu no pé dele, dominou, protegeu, girou, abriu a jogada na direita pro Wesley. O Wesley não foi muito um cruzamento, deu mais um chute pra dentro da área. E o Marlon Freitas fez gol contra, e um golaço, dica-se de passagem, hein? Que golaço do Marlon Freitas contra. E aí o Flamengo abriu o placar 1-0, só que aí o Botafogo veio pra cima, claro, perdendo o jogo. O Flamengo adotou uma postura de recuar um pouquinho mais, coisa que eu não gosto, não concordo. O Flamengo podia continuar em cima do Botafogo, não foi o que aconteceu, o Botafogo veio pra cima. E aí, numa jogada infantil do Fabrício Bruno, na minha opinião, ele podia ter recuado a bola pro Matheus Cunha bicar lá pra frente, ou então ele podia ter tocado a bola do lado pro Pulgar. Pulgar que tem a categoria que a gente sabe de encontrar bons passes, de sair jogando bem. O que o Fabrício Bruno fez? Chutou a bola para lateral, devolveu a bola pro Botafogo. E na hora eu falei, cara, pode ter certeza que vai dar ruim. Ele escolheu a pior jogada. E foi justamente o que aconteceu. Lateral pro Botafogo, eles vieram pra cima e que golaço. Merecido, galera, merecido. Que golaço do Vitor Sá. Que pombo sem asa, que finalização que ele acertou no ângulo. Matheus Cunha travadíssimo, travado, nem saiu do lugar, um golaço do Botafogo mesmo. E aí o Botafogo continuou vindo pra cima, mas o Flamengo não arregou. O Flamengo continuou indo pra cima também, e aí entra justamente nesse ponto que eu falei no início do vídeo. Botafogo atacava, Flamengo devolvia. Botafogo devolvia, o Flamengo devolvia, o ataque que o Botafogo tinha atacado. Cara, sensacional. Esse jogo foi muito bom de assistir, cara. Foi muito bom de assistir. E aí, voltando aos comentários que eu tava falando sobre o Pedro, pra mim, ele não fez uma partida exuberante, mas, cara, a diferença dele em campo foi, assim, uma parada colossal. Foi um oceano de diferença, foi absurdo. A presença do Pedro em campo foi extremamente importante, porque pelo menos na minha visão de jogo, na minha leitura que eu tive dessa partida, pra mim ele foi importante porque Botafogo em cima do Flamengo, marcando a saída de bola, pressionando. Flamengo não conseguia ter saída de bola. De vez em quando conseguia sair jogando, mas pouquíssimas vezes, dá pra contar no dedo, pouquíssimas vezes. Na maioria das vezes, o Flamengo tinha que adotar uma postura de quê? Chutar a bola lá na frente. E em quem eles chutavam a bola? Exatamente, no Pedro. E o Pedro foi muito importante nessa partida, porque com o Botafogo pressionando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo era obrigado a chutar no Pedro. E na maioria das vezes, pelo menos no primeiro tempo, eu contei umas 5 ou 6 vezes só no primeiro tempo, o Pedro com classe, com a classe que a gente conhece do Pedro, com... Pô, o Pedro joga de terno, né, galera?
Então, com a classe, com a categoria, com o recurso que a gente sabe que o Pedro tem, dominou várias vezes, dominou com categoria, botava a bola no chão, e aí ele conseguia segurar um pouco dessa posse de bola do Flamengo no ataque, né, no campo de defesa do Botafogo. Nessa que o Pedro conseguia dominar e segurar essa bola lá no ataque, são metros e metros e metros que o Pedro conseguia ganhar pro Flamengo não precisar ter uma saída de bola e errar do jeito que estava errando. Até uma vez que o Pulgar teve que salvar e saiu comemorando um corte fenomenal que ele fez ali dentro da área. Então assim, galera, taticamente e tecnicamente o Pedro, pra mim, na minha opinião, no meu jeito que eu vi o jogo, na minha visão de jogo ali, ele foi importantíssimo. Mas não só ele, né, galera? O sistema defensivo, tá? Achei que o Léo Pereira fez uma boa partida. Achei que o Ayrton Lucas também, assim, não foi aquele Ayrton Lucas do início do ano que a gente conhece, mas não jogou mal, defensivamente estava bem, ganhando na velocidade, estava jogando bem. Não gostei muito do Fabrício Bruno, galera, porque assim, o gol do Botafogo sai justamente numa jogada infantil do Fabrício Bruno, não precisava ele ter chutado aquela bola para lateral. O Fabrício Bruno, na minha opinião, galera, ele é um zagueiro que ele é melhor sem a bola. Por quê? Pode vir o atacante que for na velocidade, o Fabrício Bruno vai ganhar. A gente sabe muito disso porque aquele jogo contra o Grêmio, o Soares esses dias falou que o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Brasil, com quem ele já enfrentou e tudo mais. Só que se vocês observarem, a maior parte do jogo, no X1, entre Soares e Fabrício Bruno, na maioria das vezes, o Grêmio tentava lançar o Soares e o Fabrício Bruno ganhava todas do Soares. Por isso o Fabrício Bruno colocou o Soares no bolso naquela partida. Porque a maioria dos lances, o Fabrício Bruno pegava o Soares sem a bola e ganhava dele. Só que o Fabrício Bruno, como eu disse, ele é um destruidor de jogadas. Então sem a bola, velocidade, fisicamente ele consegue ganhar. Agora, com a bola no pé, saída de bola, gente, o Fabrício Bruno precisa treinar saída de bola. Porque quando o Fabrício Bruno é pressionado, ele não consegue sair. Ele chuta para qualquer lado. E o lance de hoje, que saiu o gol do Botafogo, foi mais um caso desse, de um zagueiro sem confiança. Ele podia recuar a bola pro Matheus Cunha, dar uma bica lá pra frente. Ele podia tocar pro Pulgar, que tava do lado dele. Todo mundo sabe a categoria que o Pulgar tem pra sair jogando. A qualidade do Pulgar de encontrar bons passes, de fazer o Flamengo evoluir pra frente em campo. Ele tinha o Pulgar do lado dele e ele preferiu jogar a bola pra lateral e devolver a bola pro Botafogo no campo de ataque. E aí sai o golaço do Vitor Sá. Então assim, é complicado. Pra mim o Fabrício Bruno não fez um bom jogo. Mas bom, galera, chega de enrolação. Já falei aqui pra caramba, fiz aqui o meu pós-jogo. Vamos então agora pra imprensa esportiva aí. O que eles estão falando do Mengão. Então vamos dar uma olhada aí no Linha de Passe. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilha o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte aqui do nosso canal. Eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Logo depois de Flamengo 2, Botafogo 1. Jogo encerrado neste momento, neste exato momento, no Newton Santos. Será o tema do Linha de Passe que chega nesta noite de sábado. No ar, Linha de Passe, sejam todos bem-vindos. Professor Celso Zelt, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Paulo Calçade me acompanham nessa. Muito do clássico do Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo, 2-1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. Impressionante. 2-1. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu, o Flamengo jogou, o Flamengo entendeu. O Pulgar nessa jogada foi extraordinário, extraordinário. O que era o jogo. É claro que na moral, gol ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva e você está diante do líder, tem toda uma rivalidade, a semana inteira é muito falado da liderança do Botafogo.
da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. Essa eu achei que o BH deu mole, galera. Eu achei muito que o BH deu mole. Porque, assim, ele foi extraordinário na jogada. Bolão do Léo Pereira. O Bruno Henrique, cara, ele é bizarro. Ele saiu 2 metros atrás do zagueiro e chegou 3 na frente, tá ligado? Tipo, exagero, 3 não, mas, pô, 1, 2, chegou na frente. Só que aí que tá, pra mim ele deu mole, porque ele é tão perigoso, mas tão perigoso. Eu até comentei isso com meu irmão. Ele é tão perigoso, mas tão perigoso, que juntou 2 zagueiros em cima dele. Se o Bruno Henrique tivesse um pouquinho mais de calma no lance, ao invés de tentar dar uma cavada em cima do PR, vieram 2 do Botafogo em cima dele. Se ele dá o famoso break, né, segura a bola e dá uma roladinha pro Pedro, o Pedro sai de frente com o PR. Era só o Pedro dominar rápido e bater. E essa eu achei que o BH deu mole. A única coisa que ele fez de errado no jogo. De resto, partida impecável do BH. Impecável. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje. Não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. Desculpa, muito bem. Para o Flamengo. Hoje o Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí para você curtir, tá? 2-1, jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos, o PR fazendo essa defesa. Como o jogo foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Muito bem jogado, de né? bom nível, um gramado em que a bola rola direitinho, que dá para executar um bom futebol, porque foi um jogo de momentos distintos, né? Times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural, né? Por como conseguia empurrar o Flamengo para trás, dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer para sair do seu campo, né? Nem mesmo para estruturar uma saída. Mas Botafogo foi bem demais no jogo, cara. Os 2 times jogaram muito bem, os 2. O Botafogo foi bem demais também. Foi bem, perdeu, mas jogou muito. Pouco do Flamengo foi, até dentro do que você falou, né, Pedro? Conseguindo competir um pouquinho mais, se organizar dentro do jogo. E esse aí é um capítulo à parte, né? Já teria feito esse golaço, fez esse golaço, mas estava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte: se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor. Quer dizer, ele tá sempre sempre um nível acima do resto. Tipo isso. Não preciso falar do jogador histórico que ele é, mas que ele faça isso depois de passar tudo que ele passou com as lesões e o que ele tá fazendo essa temporada é realmente de encher os olhos. O Flamengo tá com aquela... Sabe aquela pilha de boletos que você tem para pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida, né? Pegou um pra pagar hoje. Já viu a imagem no final ali, os jogadores indo pra torcida, comemorando juntos, né? Tem tempo que não se viu um sorriso, né, ali. Então, você viu o clima legal ali no final. Essa jogada do Pedro. Os jogadores sabem que o famoso, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível em relação ao que se esperava do time. Então, resultados assim ajudam, pensando, claro, em Campeonato Brasileiro, mas pensando também numa final de Copa do Brasil que está chegando, um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas para preocupar sim, porque em alguns momentos o Botafogo estava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho. E a diferença pode cair, né? Pode cair para 8. Amanhã é claro que o Palmeiras tem que ganhar o clássico, o que não é simples, até porque é um clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente. E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter, mas se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro para o segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, Que golaço. companheiros, fãs do esporte. Teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado, até na alternância. Primeiro, de muito boa qualidade,
no jogo inteiro, que é raro nesse brasileiro. É. A gente tem alguns Olha, é difícil fazer um gol desse no PR, hein? Pô, jogos de brasileiro que tem que golaço. muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. Doideira. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo, é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já deixa de merecia jogar, ter né, empatado. professor? Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas Botafogo tem essas jogou, coisas pô. que a gente falou. Eu acho Foi que pra o Bruno cima. Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou tudo bem. Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse Foram 5 torcendo. segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo. Né? Passaram Então, esses 5 segundos e saiu o gol. entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Né? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato, né? Então é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Perfeito. Se você se desestabilizar porque se caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo com triangulações, que a bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então, ainda eu vejo problemas no Flamengo, que o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso.
Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando Varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse é o ambiente do Flamengo. Você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses, o problema é de vocês, eu vou jogar. Bom, rapaziada, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar, beleza? E ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!